causa de relacionamentos, coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes o estranho tem falado em nosso coração. E muitas vezes, Senhor, damos ouvido a essa voz. E aí vem embaraço, vem luta, vem tribulação, porque ouvimos a voz errada, entramos por um caminho errado. Mas nessa hora, Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Nos perdoa, Pai. O Senhor diz que o Senhor é a porta, o Senhor é o bom pastor, o Senhor é aquele que dá direção para a nossa vida, o Senhor é aquele que nos ajuda. Que nessa hora o nosso coração seja apacentado pelo Senhor. Que nessa hora o nosso coração venha se render à voz do Senhor. Que nessa hora, Senhor, o nosso coração venha conseguir vencer todo o mal, toda investida do inimigo, toda palavra, toda acusação, tudo que ele levanta. Muitas vezes ele levanta o passado, levanta erros do passado, lembranças do passado, para impedir que nós tenhamos uma vida hoje de prosperidade, hoje de vitória. Muitas vezes ele mostra decisões erradas que nós fizemos lá no passado, escolhas erradas que fizemos no nosso passado, ou algo que perdemos, e ele traz hoje a nossa lembrança para que a gente sofra, para que a gente viva uma vida de lamento, sendo que nós não podemos voltar lá atrás e consertar nada. Mas o Senhor é aquele que faz com que a gente esqueça o nosso passado. O Senhor é aquele que perdoa o nosso passado. O Senhor não lança em face o nosso passado, os erros do nosso passado, o pecado do nosso passado. O Senhor não nos acusa, o Senhor não faz isso. Não é o Senhor que traz essa lembrança, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá a direção. E o Senhor tem ensinado pela palavra do Senhor que nós temos que aprender com a tua palavra a resistir esses ardis do inimigo, a resistir esses levantes do inimigo, a continuar firme na posição que o Senhor tem nos colocado e não voltar atrás por causa do que Ele tem falado aos nossos corações. Mas quantos aqui, Senhor, muitas vezes volta atrás, muitas vezes regride, Senhor, muitas vezes se entristece, muitas vezes, Senhor, perde as forças para continuar a caminhada por causa do acusador. Mas que nessa noite o Senhor venha nos ensinar a resistir o mal, a não se entregar àquilo que é mal, aquilo que é do inimigo, aquilo que é mentira, aquilo que é engano, porque ele se veste de ovelha, ele coloca vestes mentirosas e enganosas, ele mostra algo para nós como aquilo fomos, se aquilo fosse a solução, algo que traz alegria em nosso coração, para nos enganar, para nos entristecer. Mas, Senhor, nos dá sabedoria, discernimento, força para resistir tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é do Senhor, toda a força do pecado, do passado, do medo, da ansiedade, de sentimentos do nosso coração que o inimigo usa. Nos ajuda a resistir, Senhor. Nos ajuda, Pai, que nessa hora o nosso coração seja limpo, limpo, limpo de todo mal, limpo de todo conceito que o inimigo colocou dentro de nós e nós achamos que aquilo é verdadeiro, mas não é, é coisa do inimigo. Quantos, Senhor, não hoje estão aqui nessa noite ou vão nos ouvir que acham que não tem valor por causa de uma situação, acham que não tem valor nenhum porque são desprezados, abandonados e rejeitados. E isso é mentira. E nós temos que resistir isso, porque a tua palavra diz que o Senhor veio e o Senhor ama os rejeitados, os abandonados, aquele que ninguém quer, aquele que não tem condição nenhuma. É para esses que o Senhor veio, é esses que o Senhor ama, os órfãos, aquele que não tem ninguém nessa terra, aquele que não pode contar com ninguém. Esses o Senhor ama, esses o Senhor cuida, esses têm valor para o Senhor. É o contrário do que o inimigo diz. Senhor, quantos estão se sentindo nada porque não conseguem vencer uma situação, mas o Senhor nos mostra que nós não somos a situação que nós vivemos, nós não somos aquilo que nós temos, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós temos valor porque nós somos uma alma, nós temos valor porque o Senhor comprou nós na cruz do Calvário, nós temos valor para o Senhor porque o Senhor pagou um preço alto pela nossa vida, por isso que nós temos valor. O valor nosso é preço de sangue, é preço da vida do Senhor que o Senhor pagou por nós, Pai, e que nós possamos reconhecer o que o Senhor fez por nós e declarar o poder desse sangue na nossa vida para resistir todo o mal, para resistir
o levante do inimigo, quando ele vem para nos destruir, para nos desanimar, para nos fazer retroceder, voltar atrás, e não ter ousadia, e não ter a direção do Senhor para continuar. O Senhor nos deu espírito de ousadia, o Senhor nos deu poder, pelo poder do Espírito e da palavra, para continuar, para olhar para frente, para ter um alvo, e o alvo é o Senhor, o alvo é a tua palavra, é para essa palavra que nós temos que olhar. Senhor, abençoe cada vida que está aqui nessa noite, ouça cada pedido de perdão, ouça, Senhor, cada um que nessa hora coloca o seu lamento, sua dor, suas reclamações no lugar certo, que é no altar do Senhor. É no altar do Senhor que nós temos que colocar o nosso lamento, o nosso cansaço, aquilo que está acontecendo na nossa vida em que nós não aguentamos mais. É no teu altar que nós temos que colocar, porque o Senhor não se importa quando nós colocamos, o Senhor conhece a verdade. Não adianta nós chegarmos ao Senhor fingindo que não estamos cansados, fingindo que não existe um lamento no nosso coração, fingindo que não existe uma indignação no nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. Nós temos que colocar a indignação, a amargura, o lamento, o sofrimento, o cansaço, tudo diante do Senhor, confessar ao Senhor, porque o Senhor tem poder para nos perdoar e nos ajudar. Mas o acusador, ele vem nos acusando, dizendo que o Senhor não vai nos ouvir por causa desse cansaço, por causa desse lamento. Mas não está escrito isso na sua palavra, porque está escrito que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Está escrito que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Então nós não podemos encobrir nada do Senhor, no teu altar, nós temos que colocar toda a verdade da nossa vida, toda a verdade do nosso coração, para que o Senhor possa nos perdoar e nos ajudar. Senhor, ouça agora o nosso lamento, o nosso cansaço, a nossa tristeza, a revolta do nosso coração, aquilo que nós não estamos conseguindo, Senhor, aquilo, Senhor Deus, que parece grande demais para nós. Pai, olha o peso do passado, do erro, das decisões erradas, olha o quanto isso tem pesado, e nos perdoa, Pai. Nós confessamos diante do Senhor, nós colocamos as misérias diante do teu altar, nós colocamos tudo diante do Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos ajudar, nos livrar, nos perdoar, limpar as nossas vestes. O Senhor é aquele que limpa as nossas vestes, o Senhor é aquele, Pai, que tira toda a sujeira, e nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor faz com que as nossas vestes ficam brancas como a branca lã, e é assim, Senhor, que o Senhor faz, e é no Senhor que nós confiamos, porque não adianta nós chegarmos e lamentarmos, porque ninguém pode nos entender, ninguém pode nos ajudar, mas o Senhor nos entende, o Senhor nos ajuda, e o Senhor mostra a verdade, e o Senhor mostra o motivo de estarmos daquele jeito, e o Senhor mostra o que é que está causando o lamento, o cansaço, o sofrimento. O Senhor nos mostra a verdade, o Senhor abre os nossos olhos, e que o Senhor venha abrir essa noite os nossos olhos, para que a gente veja, Senhor, o que é que está causando em nós esse cansaço, esse lamento, essa indignação, essa amargura, para que possamos resistir, para que possamos lutar, e para que possamos viver uma vida de vitória nessa terra, aguardando a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima, e nós queremos estar preparados para esse dia, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome dEle, vamos glorificar o nome do Senhor, amém? Diga ao Senhor que você ama estar na casa dEle. Eu amo estar na tua casa, meu Senhor. Eu amo as canções que se cantam para ti. Diz para Ele. Eu amo a tua palavra, eu amo a tua presença, eu amo o teu altar. Diz para Ele. Jesus, nós queremos te agradecer pela ação do teu Espírito em nós, em nos ensinar a te servirmos, e nós te somos gratos por isso. Muito obrigada por tudo. Não tem como, Senhor, de mencionar a gratidão que temos pela presença e pela obra magnífica do teu Espírito Santo em nós.
nós te louvamos, nós te agradecemos. Tudo que nós te pedimos é que o Senhor nos arregimente cada vez mais. Que o Senhor nos faça inteligentes e sábios. Que o Senhor nos dê entendimento. Que o Senhor nos mostre aquilo que precisa ser mudado em nós e em nossas vidas, para que nós possamos agradar ao Senhor. Senhor, liberta-nos pelo poder da Tua palavra. A verdade, ela traz libertação. E nós te pedimos que o Senhor venha nos libertar, venha falar conosco, venha nos dar mais de Ti, Senhor. Como é bom nós crescermos, como é bom nós amadurecermos, como é bom nós escalarmos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e nos ensinado, nós podemos olhar como uma escada, que temos subido degraus de sabedoria, de conhecimento, de interação contigo, de comunhão. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Nós amamos a Deus, e o nosso amor por Deus é aquilo que é de mais forte e mais soberano que existe nas nossas vidas. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago escrevendo um dos textos muito importantes do Novo Testamento, muito elucidativo. Se um dia você puder estudar estes textos, a partir do versículo 1 do capítulo 4, você vai encontrar inúmeros segredos de êxito pessoal. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Podem se assentar. Quantas ações você vê neste texto? Você vê 2 ações próprias e uma ação espiritual das trevas. O texto diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A sujeição a Deus, ela está embutida do capítulo 4, do versículo 1 em diante. Então, o que é a sujeição a Deus? Sujeição a Deus é não se dar às guerras e pelejas emocionais. A sujeição a Deus é não fazer orações que não estejam dentro do contexto da vontade de Deus. Enfim, sujeitar-se a Deus é estar dentro dos parâmetros da vontade e das exigências divinas. Então, o escritor diz que quando eu me sujeito a Deus, quando eu me submeto a Deus, eu vou adquirir uma certa resistência e eu vou conseguir resistir Satanás. Quando você resiste ao diabo, o que acontece? O que o texto diz? Porque ele foge, ele vai fugir. Pedro diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você estiver num caminho de progresso, um caminho de sucesso, em sujeição a Deus, vai ser fácil para você resistir Satanás. Hoje eu quero falar sobre algumas obras de resistência. Vá comigo em 1 Reis, capítulo 22. Quero falar de um homem que não conseguiu resisti-lo e de um homem que conseguiu resistir. 1 Reis, capítulo 22, eu quero falar sobre Josafá. Josafá era um bom homem. Boas pessoas também caem em ciladas de Satanás e não conseguem resisti-lo. Josafá era um homem que gostava das coisas certas, era um homem que fazia as coisas de uma forma acertada, só que era um homem que ele tinha um problema. Qual era o problema de Josafá? Ele não tinha inteligência emocional. O que é uma inteligência emocional? Primeira parte da inteligência emocional é você cumprir o segundo mandamento do Senhor Jesus. Repita qual é o segundo mandamento do Senhor Jesus. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como? Inteligência emocional, o primeiro exercício dela é você amar você mesmo. Se você ama você mesmo, você começa a tomar decisões que sejam não gostosas, não prazerosas, não saborosas, mas edificantes para a sua vida. Às vezes você olha uma pessoa e fala, olha como essa pessoa se ama. Aí você é baseado no quê?
nas vestes dela, no tipo de vida que ela leva. As pessoas que se amam, elas constroem a própria vida. Elas dizem não para si mesmas. Elas se disciplinam, elas se corrigem, elas se exortam, elas exigem delas mesmas mais do que os outros. Porque as pessoas que se amam a si mesmas não têm problema com as exigências alheias, porque elas estão muito anos-luz à frente das exigências. Ela exige delas santidade, honra, caráter, compromisso, seriedade, idoneidade, aperfeiçoamento. Ela mesma vai exigindo e ela vai crescendo. E as exigências das pessoas não são pesadas, porque ela consegue dar conta muito bem e chega até a sobrar aquilo que sai de dentro dela. Então, só para que eu pegue seu raciocínio. O que faltava em Josafá era inteligência emocional. Por quê? Porque pessoas que são inteligentes emocionais, elas têm um exercício de aplicação, um exercício de investimento próprio. Elas investem nelas mesmas. O maior investimento que você faz é em você mesmo. Esse é o maior investimento. E Josafá, ele não sabia fazer isso. Ele era um bom rei, trabalhava para o reino e trouxe algumas mudanças assim muito incisivas, muito determinantes para o reino, só que, com respeito a ele mesmo, ele não tinha nenhum tipo de inteligência. Ele aparenta-se com Acabe. Acabe era um homem totalmente fraco, totalmente movido pela mulher que era maligna. E a Bíblia diz assim que Acabe um dia foi fazer uma visita, Josafá foi visitar Acabe, e Acabe faz um convite para ele. E ele não consegue dizer não. Quando é que você consegue resistir ao diabo? Quando você consegue enxergá-lo quando ele está disfarçado. Paulo diz que ele se disfarça até de anjo. O diabo se disfarça de convites, o diabo se disfarça de pessoas, o diabo se disfarça de situações. E você precisa identificá-lo. Como você vai resistir Satanás se você não identificá-lo? Pastora, mas Acabe era escancarado que servia Satanás. Quantas coisas que depois que você passa, você diz, meu Deus, estava escancarado. Só eu não via. Quantas coisas que você, depois que você caiu, depois que você sucumbiu, quando você está se levantando e se limpando, você enxerga, você diz, Deus, estava na cara. Era assim, ó, era escarrado e cuspido. Mas por que eu não vi? Porque quando nós estamos envolvidos emocionalmente com alguma coisa, nós nos tornamos cegos e perdemos a inteligência emocional. Quando nós nos envolvemos com alguém, o seu envolvimento com uma pessoa nunca pode ser maior que o seu envolvimento com você mesmo. Quando você se envolve com alguém e a sua vida gira em torno de alguém, você perdeu a inteligência emocional e não vai resistir Satanás. Ninguém na sua história pode ser mais importante do que você. Você está entendendo no sentido que eu estou falando? No sentido de investimento, no sentido de uma prática belicosa, no sentido de uma ação introspecta, de uma ação onde você se ama, se cuida. Por que Jesus disse que o segundo mandamento, por que foi colocado esse segundo mandamento e todos se resumem? No primeiro, amarás o Senhor teu Deus, e no segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque é importante você amar-se. É importante você se preservar. É importante você ter atitudes sem depender dos outros. É importante você ter uma carreira, você ter determinações que não dependam das outras pessoas. Existem pessoas que não conseguem viver sozinhas. Elas não conseguem desvencilhar-se de outras pessoas. E quando existe uma quebra, uma rachadura na amizade, ou uma rachadura num elo de pai e filho, de cônjuge, não sei, a pessoa quase morre. Por quê? Porque ela não consegue entender que ela nasceu com um cordão umbilical separado. Até o gêmeo, o cordão umbilical é individual. Por quê? Porque nós os alimentamos separadamente, desde o ventre. O que acontece com ele é que ele não consegue dizer não para Acabe. Eu queria começar a nossa meditação. Você consegue dizer não? Se o sim é uma bênção, o não também é.
Você consegue dizer não? Quando você está se precavendo, se protegendo, quando você está se preservando, você consegue colocar limites, você consegue enxergar quando o seu relacionamento é abusivo. Queria que você respondesse agora, qual o relacionamento que você tem que é abusivo? Vamos lá. Cônjuge, filhos, abusivo, onde a pessoa acha que você é servo dele. Isso é abusivo. E você simplesmente permite, por quê? Porque você criou uma dependência daquela pessoa. Aquela pessoa se tornou o cerne, se tornou o centro da sua vida. Aí você diz o seguinte, como um crente que tem um ser humano que é o centro da vida dele, ele vai ter Jesus no centro. Como ele vai conseguir amar Jesus mais do que aquela pessoa? A Bíblia fala sobre os ídolos do coração. O que acontece com Josafá? Josafá começa a relacionar-se com Acabe e ele começa a perder a noção de autopreservação. Não importa quem seja. Pode ser a melhor pessoa deste universo. Paulo diz assim: a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém buscamos o proveito próprio. Então vocês podem me receber no coração de vocês. Eu quero perguntar uma coisa para você. Eu gostaria que, se você tivesse uma resposta, e eu gostaria que você fosse sincero nessa resposta. Você consegue relacionar os seus relacionamentos com as pessoas e observar o seguinte: quais pessoas que se relacionam com você e que respeitam você como alguém que tem direitos e como alguém que tem limites? O que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7? Fica aberto em 2 Reis, vai lá comigo, só para você entender o que eu quero te dizer. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 2. O apóstolo Paulo estava dizendo assim para a igreja de Corinto: olha, vocês podem me receber no coração de vocês, porque eu não faço esse tipo de coisa. Que tipo de coisa que é? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Recebei-nos em vossos corações. Quem do seu convívio você pode receber no coração que não vai fazer isso aqui? Eu desafio você a procurar uma pessoa do seu convívio que não vai fazer o que Paulo diz. Eu não faço isso. Ele diz assim: a ninguém agravamos, nós não sufocamos ninguém. Não. Ninguém corrompemos, nós não mudamos, nós não vamos mudar você. Nós não vamos inserir em você padrões próprios. A ninguém buscamos o nosso proveito. Quem que se relaciona com você que não te agrava, que não te corrompe e que não busca o próprio proveito. Venha a nós, venha a nós, venha a nós. Então, quando é que você consegue resistir a Satanás? Quando você consegue identificar pessoas que se relacionam com você e agrava você, aprisiona você, sufoca você, manipula você, domina você. Quando você recebe essas pessoas no seu coração, você está deixando Satanás entrar, como o próprio Paulo diz em Efésios: não deis lugar ao diabo. O diabo não vai entrar na sua vida de rabo e de chifre. Ele vai entrar por meio de pessoas das quais você não consegue interpretar que por meio dessas pessoas Satanás está te manipulando. Ele diz assim: não digo isso para vossa condenação, porque já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Agora volta comigo em 1 Reis capítulo 22, versículo de número 1. Seus relacionamentos não podem ser abusivos. As pessoas não podem manipular você. As pessoas não podem ser o centro da sua vida. As pessoas não podem. Você precisa aprender a relacionar-se com as pessoas. Por quê? Porque senão Satanás vai conseguir
entrar dentro da sua vida e você não vai conseguir resisti-lo. 1 Reis, capítulo 22. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Eu vou. Meu braço é o seu, minha vitória é a sua, minha derrota é a sua, meu exército é seu. O que você chama isso aqui? Isso aí eu chamo de cumplicidade, pastora. Concordo. Eu chamo de compromisso, concordo. Josafá orou para dizer sim para Acabe? Não. Josafá foi perguntar para o profeta? Não. Simplesmente ele falou: aqui em Israel tem algum profeta? Tem um profeta, mas não. Ele não foi buscar em Judá conselho e direção. Josafá não era rei de Israel, ele era rei de Judá. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes você não consegue entender o que é a sua vida e o que é a sua família. Muitas vezes você não consegue entender que existem algumas situações, por exemplo, existem coisas que são suas e de Deus, que nem a pessoa mais próxima da sua família pode relacionar-se com isso. Existem a sua família direta, que são as pessoas que moram com você dentro da sua casa. Essa é a sua família. E existem a terceira etapa, que são as pessoas que um dia foram parte da sua família, hoje são parentes, e que hoje eles visitam você. E você não consegue entender que Satanás vai usar todos os meios e todos os veículos para que você receba algum tipo de afetação maligna. Quando é que você resiste Satanás? Quando você percebe que alianças nocivas não são boas. Uma pessoa chega para você irritada, nervosa, chateada, contando que sofreu uma ingratidão. E você gosta muito dessa pessoa, e essa pessoa conta e você assume a dor dela. Você assume, e você fica até ressentido com a outra pessoa. Peraí, isso aí é de Deus? Ao invés de você funcionar nessa pessoa para alertá-la, ajudá-la, esclarecer, falar: não é assim não, Deus não gosta disso. Deus gosta de amizade, Deus gosta de amor, Deus gosta de comunhão, Deus gosta de perdão. Deus não gosta disso. Simplesmente você abraça a causa daquela pessoa e você se torna um instrumento de Satanás e não de Deus. Ou seja, você não conseguiu resistir. Ao invés de Josafá resistir a ação, o plano de Acabe, ele simplesmente se colocou debaixo. Quantas vezes você entra em planos que não são seus? Em situações que não são suas, por cumplicidade maior com uma pessoa do que com Deus. Você orou? Você perguntou para Deus? Você buscou o Senhor? Senhor, pastora, eu não oro para tudo. E é por isso que você entra enrascada. Você tem que orar para tudo. Você vai comprar, você vai vender, você vai viajar, você ora. Senhor, é a hora, é o momento, é o que o Senhor tem para mim. Senhor, esse é o momento, essa é a hora. Isso é uma vida de consagração. Todas as coisas devem ser colocadas diante de Deus. Se você não ora, como é que você vai resistir a Satanás? Como? A oração faz parte de tudo. Senhor, olha para mim, vê se eu tenho sido cúmplice de pessoas que estão no erro. Vê se eu tenho sido cúmplice de pessoas... Fala para mim, vamos lá. Ó. Satanás tem seus instrumentos, correto? Certo ou errado? A Bíblia diz que o bem vence o mal, certo ou errado? Cadê o bem? Você acha que Satanás é um derrotado? Se realmente você acha isso? O inferno está cheio. E vai ser cheio de crente. Por que o inferno muitas vezes vence? Dentro do lar e dentro da família. Porque o bem não está ali. O bem não está ali. O bem não está em forma do crente. Mas o mal está em forma do ímpio. Daquele mentiroso que é falso crente. Onde estão os crentes verdadeiros que fazem com que o bem vença o mal?
Os crentes que são incisivos na palavra, determinantes no assunto, que conhecem a Escritura e que defendem o reino. Jesus não está mandando você ser partidarista, você defender o seu peixe, não. Está dizendo para você: defenda o reino, defenda aquilo que é correto. Mas a sua casa, a sua família, a sua vida é cheia de mentira, é cheia de coisa errada, de desordem. Onde está o bem? Onde está aquela pessoa que diz: isso aqui está errado, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui não está certo? Irmãos, errar, todos nós erramos. Agora, continuar no erro leva à condenação. Todo mundo comete erro. Só que continuar no erro leva à condenação. Existem pessoas perto de você que Deus quer que você seja um vaso nas mãos dele para que você possa acordá-los, despertá-los e que você não se venda por sorrisinhos, por amizade. O que acontece com Josafá? Ele não tem coragem de dizer não para Acabe. Ele não tem coragem de dizer para Acabe: esses são os seus planos, os meus não tem nada a ver com você. Nessa situação ele quase morreu. Por quê? Porque Acabe arquitetou um plano para poder se escapar e colocar Josafá na berlinda. Eu quero dizer uma coisa para você: esse homem não amava a si mesmo. Josafá não tinha amor próprio. Josafá não se cuidava, ele não tinha zelo próprio. A palavra do Senhor diz assim, que Satanás quer que você se abaixe para que pessoas passem por cima de você. Você acha que isso é cristianismo? Realmente você acha que isso é cristianismo? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Você se abaixa diante de Deus. Você se diminui. Você se coloca no pó. Mas ao diabo você resiste. Você não aceita que ninguém defina o tipo de vida. Tem gente que não consegue ser feliz sem uma pessoa na vida dela. E ele faz o que for preciso para que essa pessoa fique. Até ele não age como crente para que essa pessoa fique. Porque se ele for crente, essa pessoa não vai ficar. Se as pessoas não quiserem o meu cristianismo, que vão embora. Mas eu falo de Jesus, eu amo Jesus, e aquilo que está errado, eu digo que está errado. Goste ou não goste. Agora, quantas vezes você se vende? Você fala: não posso falar porque tal pessoa vai ficar chateada. Que se chateie. Você é crente ou não é crente? Existe em você um comportamento que às vezes perto de algumas pessoas você muda. Perto de algumas pessoas você não consegue ser tão crente. Peraí. Você não está resistindo a Satanás. Satanás que está pondo o pé na sua garganta. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Acabe era a figura satânica e Josafá não conseguiu resisti-lo. Quero perguntar para você: você resiste às ações de Satanás através de pessoas? Você resiste? Quantas vezes Satanás quer você sucumbido, quer você derrotado, quer você possuído de um temor, de uma dependência, de um grilhão. E você não pode aceitar isso na sua vida. Você precisa entender que Jesus morreu por você para te fazer livre. E essa liberdade custou o sangue de Cristo. Você quer que todas as pessoas gostem de você? Você quer que aquela pessoa que é o seu ídolo goste de você? E para isso você não é um vaso do Senhor, mas você é um omisso. A Bíblia diz: quando você sabe fazer o bem e não faz, isso é omissão. Você está pecando. Omissos são pecadores. Você está pecando. Você concorda com tudo, você abaixa a cabeça para tudo, para que tudo fique mentirosamente bem, mentirosamente em paz, mentirosamente todo mundo feliz. Deus habita ali? Não, Deus não habita ali. Diga: resistir ao diabo. Eu preciso aprender, você precisa aprender. E quando é que nós resistimos a Satanás? Quando nós identificamos a presença de Satanás em ações que quer nos submeter, que quer nos subjugar. Você não pode ser influenciado.
Eu queria perguntar, quem que te influencia? Seu cônjuge? Seu pai, sua mãe, seus filhos? Hã? Você que é influenciado, eu queria apresentar Jesus para você. Você precisa aceitar Jesus. Você que uma pessoa te faz feliz, você que uma situação te faz feliz, você precisa aceitar Jesus. Nós não somos influenciáveis, nós influenciamos. Nós temos uma carreira solo, uma vida solo, nós temos idoneidade, independência, nós influenciamos. Ninguém nos influencia. Nós temos o evangelho que corre nas nossas veias. Nós temos o evangelho que rega o nosso espírito. Ninguém nos influencia. Nós influenciamos. Nós criamos padrões, nós criamos princípios, nós somos assertivos, nós somos determinantes, nós não somos omissos, nós não precisamos de pessoas, nós precisamos de Jesus Cristo. Você precisa entender isso. Você precisa compreender aquilo que a Escritura diz. Estarão dois deitados numa cama, um será levado, outro será deixado. Não existe aliança aos olhos de Deus maior do que a conjugal. Deus não reconhece a aliança de pais e filhos e de filhos e pais, mas Deus reconhece a aliança conjugal. Só que nem a aliança conjugal pode impedir você de ter uma carreira promissora em Jesus Cristo. Você não vai, você canta aquele cântico, você não vai, não impeça a mim. É ou não é? Você não vai, não impeça a mim. Eu estou indo, eu estou fazendo. Cada um tem uma vida. O sangue que está em você é particular. A sua jornada é particular. O seu Deus é só seu. O seu Jesus é só seu. A ação do Espírito Santo é só sua. A sua unção é só sua. E de mais ninguém. Só você sabe o que Ele fez por você. Só você sabe o quanto Ele te amou. Só você sabe o que Ele tem feito pela sua vida. E é por isso que o seu coração se derrete como cera de gratidão diante dEle. E aí você vai deixar um ser humano alienado, apóstata, herege, desviado, frio, morno, influenciar você de forma alguma. Ninguém vai fazer da sua vida mais feliz ou mais triste. Ninguém. O dia que você determinar, ninguém vai me fazer mais feliz. Ninguém vai me fazer mais triste. Neste dia eu acredito que você conheceu Jesus Cristo. Aí eu acredito. O dia que você disser para você mesmo, a partir de hoje, ninguém vai me fazer mais feliz, ninguém vai me fazer mais triste. Eu conheci Jesus Cristo. Essa é a pessoa que eu preciso para aqui dentro. Esse é o Senhor dos meus sentimentos, esse é o Deus da minha paz, esse é o Deus da minha alegria, este é o meu Deus. A Bíblia diz assim que Josafá se une a Acabe e eles vão para uma guerra e ele quase morre nessa guerra. Você conhece a história. Eu quero que você vá comigo aqui em 1 Reis capítulo 21. Este homem, ele não era general, ele não era rei, ele era só um homem que tinha uma vinha plantada ao lado de Acabe. Um homem comum, era só isso que ele tinha. Qual é o seu valor? Pastora, quando eu vou descobrir o meu valor? Seu valor não é dito pelo dinheiro que você tem, pela inteligência que você tem. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que não se dão o valor. O seu valor se dá quando você aprender como Maria, irmã de Marta. Você senta aos pés dele e escuta o que ele tem a dizer. Você aprende o valor que você tem quando você entra em comunhão com ele. Você consegue entender. Você consegue compreender. Aí você não fica atrás que as pessoas te valorizem, que as pessoas te idealizem, ou que as pessoas gostem de você. Você não precisa que as pessoas gostem de você. Você precisa amar a si mesmo e amar as pessoas. E fazer bem para as pessoas, mas você não pode precisar dela. Eu quero dizer uma coisa, encontra na Bíblia, encontra para mim na Bíblia, quando e onde está escrito que você precisa de um filho, que você precisa de um pai, que você tem que precisar de um cônjuge. Encontra isso na Bíblia, por favor, encontra para mim.
que você foi gerado em Cristo para precisar de um filho para ser feliz, para precisar de um cônjuge para ser feliz, para precisar de um pai e de uma mãe para ser feliz. Encontra isso na Bíblia? Eu não encontro, eu encontro assim: quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha ou mulher, não é digno de mim. É isso que eu encontro. É isso que eu encontro. É um Jesus que nos ensina a amá-lo acima de todas as coisas. Esse é o primeiro grande mandamento. Nabote tinha uma vinha, era tudo que ele tinha. Qual é a sua vinha? É a sua alma, é tudo que você tem. Mas você deixa as pessoas tripudiar, você se torna escravo emocional de seres humanos patéticos, porque pessoas desviadas são patéticas, são frívolas. Dão valor a coisas mesquinhas, as coisas ínfimas e apoucadas. E você tem aprendido que o valor das coisas é espiritual, que a paz é que tem valor, que a alegria que vem do Espírito Santo é que tem valor, que a comunhão com Deus é que é valorosa. Você tem aprendido os verdadeiros valores, e aí vem aquela pessoa de pé sujo, cheio de barro, pisando dentro da sua alma. Não, de forma alguma. Pode ser quem for. Você já leu o texto de Ezequiel, quando o Senhor diz assim: vocês permitem, 44, vocês permitem incircuncisos e estrangeiros entrarem dentro do meu altar, dentro do coração de vocês. Nabote só tinha uma vinha, como eu e você, só temos a nossa alma. Davi, quando estava fugindo no deserto, ele dizia assim para Deus: Senhor, livra a minha predileta. Sabe qual era a predileta de Davi? Adivinha qual que era a predileta de Davi? A alma dele. Qual é o bem que você tem feito para a sua alma? Quantas vezes você chega na igreja triste, porque o seu coração é uma feira livre. Você podia estar feliz. Você podia estar, sabe? Ah, pastora, mas é que eu sinto cansaço físico. Irmãos, cansaço físico não é nada. O cansaço que acaba com você não é o físico, é o espiritual, é o emocional. Isso que te destrói. Cansaço físico, você deita, acorda novo em folha. Isso foi que Deus deu para o homem, dormir e descansar. Por que você acorda cansado? Porque a sua alma está cansada. Por quê? Porque você não valoriza a sua alma. As pessoas que vivem com você são más. Não, você é mau, porque você não cuida de você mesmo. Você tem a sua alma como uma feira livre. Todo mundo entra, todo mundo sacode, todo mundo faz o que quer. Não. Você é a pessoa mais importante sobre a face dessa terra. Pelo menos para você. E ninguém pode fazer de você a não ser aquilo que você deixar. Você não pode culpar as pessoas de escravizar, de manipular você, de deter você, de arrombar você, corromper você, dominar sobre você. Por quê? Porque a sua carência é que te levou a ser servo e refém de pessoas. Eu fico olhando os crentes e eu fico assim, pasma, de ver pessoas refém de bebê. Aí vem a mãe, vem o pai, vem a avó, vem o vô, de bebê. Aquele bebê é o centro da família. Pelo amor de Deus. Criança nasce estragada. É uma gracinha, mas precisa ser educada, disciplinada. Nasce estragada. Eu nasci estragado, você nasceu estragado, nós nascemos estragados. E aí a criança fica um ídolo dentro do lar. E aí cria essa educação. Quem que gosta de criança sem educação? Ninguém gosta de criança sem educação. Ninguém gosta. Por quê? Porque a criança nasce como um ídolo, é de carne e osso, tem uma alma, precisa ser conduzida ao céu, precisa ir para o céu, precisa ser evangelizado, precisa saber o que é pecado, o que é salvação. Mas as pessoas estão abduzidas, elas não têm noção disso. Então o que as pessoas precisam entender e compreender? O que é valoroso para Deus e o que é desprezível aos olhos do Senhor. Nabote tinha a alma dele. E a alma dele era importante para ele. O que era a alma de Nabote? Aquela vinha, era a única herança que ele tinha tido dos pais dele. E biblicamente falando diz, não venda a herdade, a tua herança não se vende. A sua alma você não vende, você não aluga, você não empresta, você não comercializa. Diga amém. Acabou.
quem é importante, pastor? O que é importante? Importante é o que eu penso, que vem da Bíblia, a Escritura. O que eu sinto é importante, que vem da Escritura. Também o que não vem da Escritura, não vem do Espírito Santo, não presta. Não vale nada, eu tiro fora. É assim que você tem que entender. Acabe fez uma proposta para Nabote. Me vende a sua vinha. Eu quero fazer uma horta para mim. Eu quero expandir o meu território. Diga essa frase, expandir meu território. Eu queria ter uma hora só para falar sobre expansão territorial pessoal. Existem pessoas que são infelizes, outras são folgadas, outras são soberbas. E elas querem expandir o território pessoal. E elas não são contentes com a própria vida. Então ela quer mandar em você. Ela quer manipular você. Ela quer cercar você. E quer ter você para ela. Quer usar você. Então ela expande o território pessoal dela em cima de você. Aí você acha que é amor, você acha que é carência, e você quer aquela pessoa a todo custo, na sua casa, na sua família, na sua vida, e você simplesmente abaixa as suas costas e pronto. Aí acabou, não tem mais resistência a Satanás. Qual é o seu preço? Ai, pastor, o meu preço é ter a minha família reunida. Eu faço tudo para ter a minha família reunida. Reunida é diferente de unida. Você faz tudo para ter reunida, então você é vassalo da tua família. União é diferente de reunião. Eu faço tudo para ter um casamento em paz. Não, você tem que fazer tudo para ter um casamento abençoado e salvo. Não em paz. Porque tem uma paz que o mundo dá, que é artificial. Qual é o valor que você dá àquilo que Deus tem te dado? A sua alma, a sua herança. Existem pessoas que são fracassadas e elas querem estender. Estão chateadas? Vai chatear você. Está triste? Vai entristecer você. Elas têm os valores delas? Elas vão passar para você. Elas têm os princípios delas? Elas vão passar para você. Elas têm os compromissos delas? Elas vão usar você. O tudo usar você. Elas vão estender o território dela para você. E você, porque você é refém, você não resiste, você se vende. A Bíblia diz que Acabe se deu mal. Porque Nabote diz assim, aqui não. Você é um objeto? Você vai ser usado? Não. Qual é o valor que você tem? A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 21, sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E eu vou te dar por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, eu vou te dar em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu dê a minha herança, a herança de meus pais. Tá, vamos esquecer agora da herança dos pais. Vamos falar da herança do Senhor. Quantas coisas boas Deus tem depositado na sua alma. Sua alegria, sua festa, seu ânimo, sua disposição, sua determinação, coisas boas, e que Satanás manda os servos dele para tirar de você. Uma hora você fica triste, outra hora você fica apático, outra hora você fica desanimado, outra hora você fica refém, outra hora isso, hora aquilo, hora angustiado. Por quê? Porque você não tem cuidado daquilo que Jesus te deu. Jesus pagou um preço muito alto para que eu e você tenhamos recursos aqui dentro de nós, que nós possamos ser felizes, que nós possamos viver uma vida plena que o Senhor te deu. Aí vem uma pessoa de cabeça fraca, seu filho, sei lá, seu cônjuge, não sei, e ela vem retirar isso de você. Peraí, você comprou alguma coisa que tem aqui dentro? Você comprou a minha alegria? Não, então casca fora. Você é meu filho, mas você comprou essa alegria que está aqui? Você comprou essa paz que está aqui? Não, então casca fora. Queria só perguntar uma coisa para você. Como é que nós chegamos ao ponto de desprezarmos Jesus Cristo e valorizarmos pessoas? Explica para mim. Será que tudo isso foi uma onda de carência, um ciclo de carência que nós temos vindo? Será que foi isso? Como é que nós chegamos no ponto que nós chegamos? Onde para você ser feliz, você precisa estar bem com pessoas.
Mesmo que você não esteja bem com você, mesmo que a sua vida espiritual esteja um fracasso, mesmo que a sua vida emocional esteja um fracasso, mas se você está bem com as pessoas ao seu redor, está tudo bem com você. Quando é que nós chegamos nesse ponto? Por que nós chegamos nesse ponto? Você leu no primeiro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você viu um homem, rei, que não conseguiu resistir a Acabe. E você viu um homem comum que conseguiu resistir a Acabe. Este homem morreu, pagou pela vida, porque não abriu mão da sua vinha. Porque era a herança que Deus havia deixado para ele. Você paga com a sua vida, mas você não vai deixar ninguém manipular você, você não vai deixar ninguém fazer você de refém, você não vai deixar ninguém empobrecer você, você não vai deixar ninguém arrostar você, você não vai deixar ninguém fechar você, fazer qualquer coisa. Diga, eu entendi. Agora eu quero fazer uma pergunta para que nós oremos. Você se ama? Você se valoriza? Você se cuida? Você se tem? Então você não precisa dos outros. Você só precisa de Jesus Cristo. O nosso relacionamento com as pessoas é um relacionamento saudável. Você ama as pessoas, você cuida das pessoas, você zela das pessoas, mas você não depende delas e nem precisa de nenhuma delas. Você só vai ser livre quando você disser, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Você está entendendo? Eu não estou falando de necessidade de um ajudar o outro, não é isso? Estou falando de necessidade de vida, de existência. Eu não preciso desse para ser feliz, eu não preciso desse para ter paz, eu não preciso dessa para ter segurança, eu não preciso desse, eu não preciso desse, eu só preciso do Senhor Jesus. Senhor, eu preciso do Senhor. Só isso. A minha dependência é sua. Aí eu acredito que você é livre. Pastor, então eu estou entendendo por que os meus relacionamentos não dão certo. Está explicado. Quando você depende só de Deus, os seus relacionamentos são uma bênção. São uma bênção. Você não tem problema com ninguém, ninguém usa você, ninguém abusa de você, você não é refém de ninguém, você é livre. Agora, quando você não depende de Jesus Cristo, os seus relacionamentos naufragam. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, dobrasse os seus joelhos, fizesse o que você quisesse, mas que você falasse com Deus. Queria que você pensasse nesta noite sobre o quanto você tem se amado, o quanto você tem permitido que as pessoas machuquem você, usufruam de você, abusem de você. Queria que você falasse com Deus. Quem te manipula? Quem te manipula? Você tem medo de quem? Quais são as pessoas que você não consegue ser um vaso nas mãos do Senhor porque você tem medo de machucar, medo de magoar, e você não fala, marido, esposa, filho, filha, você está desviando, você está desconvertendo, você não está orando, isso está errado, essa fala tua está errada. Fala para o Senhor nessa noite, fala, Senhor, eu preciso ser crente, dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, eu não posso mais. Tua palavra diz, e sereis minhas testemunhas. Senhor, eu preciso ser tua testemunha. Eu preciso ser exemplo. Senhor, eu não posso mais. Eu não posso mais viver a minha vida à mercê de outras pessoas. Eu só preciso do Senhor. A minha segurança está em Ti. A minha dependência está no Senhor. O meu amor é do Senhor. A minha segurança é do Senhor. Tudo vem do Senhor. Diga para o Senhor agora. Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito depender. Eu não aceito estar. Eu não aceito, Senhor. Vamos cantar a segunda canção? Parece que é a segunda canção. Mostra para mim, fazendo um favor. Você de joelhos, orando. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Fale com o Senhor. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, eu não faço mal no coração de ninguém.
Existem pessoas que têm feito mal ao seu coração. Você não pode amar mais a sua família do que Jesus Cristo. Você não pode amar mais seus filhos do que Jesus Cristo. Você não pode amar mais as pessoas do que o Senhor. Você não pode depender delas. Você só vai conseguir amá-las com o amor de Jesus quando Jesus for a principal pessoa. Você vai amar o caído. Você vai ser um vaso. Você vai ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Fala com o Senhor agora. Fala, Senhor, os meus relacionamentos são doentios. Meu relacionamento conjugal não está bem, Senhor. Meu relacionamento no meu trabalho, na minha família não está bem. Eu percebo que eu me apoio em pessoas, eu dependo de pessoas. Eu queria que você agora olhasse, analise agora, quais são as pessoas que são o centro da sua conversa. Quais são as pessoas que é o centro da sua conversa? Essas pessoas são ídolos para você. Quais são as pessoas que é o centro da sua conversa? Você fala delas e gosta de falar delas, e quando elas chegam, até teu olhar muda. Por favor, fala para o Senhor, Senhor, eu quero renunciar aos meus ídolos pessoais nesta noite. E eu quero abraçar-te como nunca te abracei na vida. Eu quero tirar do meu coração, Deus, todos os meus ídolos. Eu quero resistir ao diabo. Por muito tempo eu fiz de pessoas mais importantes do que eu mesmo. Por muito tempo eu passei por cima do meu bem-estar, eu passei por cima da minha edificação, da minha santidade, do meu compromisso contigo por causa de pessoas. E eu quero te pedir perdão nessa noite. Eu quero me arrepender, Senhor. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo, nós te queremos mais do que tudo, mais do que tudo. A salvação das nossas almas é o bem mais precioso que nós temos. Nada nesta terra vai suplantar isso. Oh, aleluia. Fale com o Senhor. Diga para o Senhor nesta noite que você não vai sofrer mais por ninguém e por nada. Que você não vai ter alegrias por nada e por ninguém. Que a sua alegria vai depender apenas do Senhor Jesus Cristo. Diga para o Senhor que ninguém vai mais manipular você. Que ninguém mais vai dizer para você o quanto você vale. Ninguém vai mais definir você. Diga para o Senhor agora. Diga: eu quero ouvir apenas de ti, quem eu sou. Eu quero que o Senhor construa a minha identidade. Eu não quero ser o namorado de alguém, a namorada de alguém. Eu não quero ser o marido, a esposa de alguém. Eu não quero ser o pai, o filho ou a filha de alguém. Eu quero ser aquela que te ama, que te serve. Eu não quero que as minhas funções se tornem a minha identidade, Jesus. A minha identidade eu quero que seja formada no Senhor. Eu quero me livrar nesta noite, de todos os meus ídolos pessoais. Eu quero entronizar o Senhor dentro do meu coração e dentro da minha vida. Senhor, eu quero te receber nesta noite como centro absoluto da minha alma. Como aquele que tem todo o governo do meu coração. Eu quero te entregar meu coração, Jesus. Eu queria que você percebesse que seu coração pouco a pouco foi se distanciando do Senhor. Entrega o seu coração para Ele nessa noite. Eu quero que o Senhor seja a razão da minha alegria. Eu quero que o Senhor seja a razão da minha festa. Eu quero que o Senhor seja a razão da minha plenitude. Eu quero acordar pela manhã. Eu quero sentir o teu cheiro. Eu quero acordar pela manhã. Eu quero me sentir plena com a tua presença. Eu não quero mais que a minha alma seja assolada pelas preocupações e ansiedades. Eu não quero mais que pessoas definam o meu dia. Eu quero ser feliz por tua causa, Jesus. Eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero te servir. Eu quero ser teu. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser teu.
Nós vamos cantar novamente essa canção. Eu quero que você abra os teus lábios e adore ao Senhor, adore ao Senhor. Diga: Senhor, o meu prazer é te ter. Não me falta mais nada. Eu quero dizer como o salmista Davi: o Senhor é meu pastor e ninguém me falta. Ninguém me falta. Ninguém me falta. Oh, eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos. Um dia, você foi trazido, como muitas pessoas na Escritura foram trazidas. Quem sabe um dia você foi trazido com seus vícios, com seus pecados, seus adultérios, prostituição, sua idolatria. Você foi trazido com as acusações do próximo, ou em sua falência. E Ele te abraçou com tanto amor. E Ele te fez a sua vida plena. Ele encheu seu coração de tal maneira. Por favor, não deixe ninguém esvaziar. Não deixe ninguém tirar de você o que Ele plantou. Olhe para Cantares, capítulo 4, ele diz que seu coração é um jardim fechado, só dele. Ninguém pode tirar de você o que Ele colocou. As pessoas, elas vêm e vão da nossa vida. Os amores acontecem e desaparecem, mas Ele permanece para sempre. Ele permanece para sempre. Fala para Ele nessa noite que você vai voltar a amá-lo e a servi-lo e ser apaixonado por Ele. E que você vai se sujeitar a Ele e resistir a Satanás, que quer fazer do teu coração um mercado livre, que quer fazer da tua alma uma alma sem valor. Sua alma é valorosa e é preciosa. Você é especial para Deus, não por ser perfeito, mas porque você é filho de Deus. Fala com o Senhor nessa noite, que você não vai deixar mais ninguém, você não vai permitir que ninguém defina ou determine que qualidade de vida você vai ter. Diga para o Senhor: Senhor, eu vou ser feliz a partir de hoje. Eu vou ser feliz, independente do meu casamento, independente da minha família, eu vou ser feliz. Porque é a sua alegria que me dá força para enfrentar os meus problemas. É a alegria do Senhor que me dá força para enfrentar as minhas adversidades. Diga para o Senhor que você vai ser feliz a partir de hoje. Que você vai levantar todos os dias com a alma cheia de Deus, com o coração cheio de Deus, com a alma cheia do Espírito Santo. Isso vai bastar para você. Nós vamos encerrar o culto dessa noite cantando essa canção. Diga para Jesus: eu preciso só de Ti. Tu ainda é o meu amor, e o meu grande amor e a minha festa. E vai continuar sendo para sempre. Diz para Jesus: Jesus, Tu és a melhor pessoa que eu conheci e que vou conhecer eternamente. Ninguém é páreo para o Senhor. Aleluia. Levante sua mão para o alto. Que Jesus seja cada dia mais entronizado dentro de tua alma e de teu coração. Que seu amor por Jesus cresça, cresça, cresça cada vez mais. E que você descubra a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira plenitude que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ministre sobre você mais de Jesus Cristo, mais de Jesus Cristo, mais de Jesus Cristo. Que a partir de hoje, ninguém venha espiar a sua alegria, retirar de você a tua paz, mas que Jesus Cristo seja o centro da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus Cristo.